Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Esse áudio é de número 42 e nós estamos chegando ao final do estudo sobre a oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos estudar sobre a parte que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro nós temos que ver o que é tentação. Tentação é toda a ação que nos leva a cometer outra ação, ou seja, um desejo, uma vontade que vem de forma avassaladora. Vamos pegar, por exemplo, a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do Jordão, depois que ele foi batizado pelo o profeta Batista, João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. E a Bíblia diz que ele passou ali o quê? 40 dias e 40 noites. E aí a Bíblia diz que ele sentiu fome. Por que ele sentiu fome? Porque com certeza ele estava bebendo água. Então Satanás ele vai na nossa necessidade, a mais primária, a mais prioritária. E aí ele nos tenta a fazer coisa que a gente não quer fazer. Então Jesus estava ali com uma finalidade de se encher da presença de Deus a ponto de convencer a todos que ele era o Filho de Deus. Então Satanás chega e vê que ele está com fome e diz: se tu és Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então Jesus Cristo usa a palavra e diz para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então só nessa primeira aí a gente já dá para entender o que é tentação. É aquele desejo, aquela vontade de cumprir uma necessidade nossa. Mas às vezes a tentação não é só a necessidade. É como está escrito a palavra de Deus dizendo que ninguém diga que Deus tenta ninguém, porque nós somos tentados pelos nossos olhos. Nós engodamos os nossos olhos e nós mesmos nos tentamos. Exemplo, com um cartão de crédito, passeando num shopping, dá vontade de comprar tudo que vê. Precisamos? Sim, precisamos, mas é necessário? Então é isso que deve se pesar. Então a gente vai e se deixa levar pela tentação das promoções e da fala do vendedor e compra desesperadamente. Aí depois é que vem o mal, que diz assim, livra-nos do mal. Que mal é esse? A conta. Todo mundo que compra no cartão vem a conta, e a conta vem maior do que a receita, e aí é que está o problema. Então assim, quando a gente fala também de tentação, a gente vê que elas podem ser externa ou interna. Pode ser o desejo próprio, pode ser um desejo embutido. E a frase que Jesus usa na oração, ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. E Deus ele não nos deixa cair em tentação de uma forma bem inusitada. A gente pensa que na hora que a gente vai ser tentado, que Deus fica, não é dessa forma. Deus ele nos livra da tentação, nos orientando antes, como um pai que orienta seu filho. Não, neném, não pode botar a mão no choque, não desça a escada que vai cair. Então todas essas explicações, ou seja, todas essas proteções que os pais têm com os filhos estão ali mostrando como Deus faz conosco, através da palavra, da música, do conselho. Tudo que existe nesse mundo vai nos orientar que aquilo que vem adiante é uma tentação. Então o que temos que fazer? Nós temos que nos apegar a Deus para que nós possamos enxergar as tentações. Observe a vida de José. José poderia ficar de boa ali com a mulher de Potifar, não é isso? Mas ele tinha o quê? Ele tinha uma visão.
porque ele tinha um sonho. O sonho é que ele estaria de pé e os feixes se curvavam diante dele. Ele estaria de pé e as estrelas, a lua e o sol se curvaria diante dele. Por que ele tinha essa convicção? Porque Deus tinha orientado ele antes e aí ele fugiu. Então nós devemos o quê? Fugir da tentação. Aí os cristãos dizem assim, eu vou fugir do diabo. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pois é, querido, mas na hora da tentação, quem tem que fugir somos nós. Assim como Davi também fugiu quando Deus deu a ordem a ele para fugir. A Bíblia diz que nós temos que nos fugir, sair da presença e da aparência do mal. Todo mal que vem contra as nossas vidas é a tentação. E se nós abraçamos a tentação, aí que vem o que? O mal. Observe que o Senhor Jesus diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é o contrário. A tentação vem, certo? Deus nos orienta e a gente cai se quiser. Agora o mal vem de fora, é externo. Olhe Caim. A Bíblia diz que Deus falou assim com Caim: o pecado já às portas, cabe a ti dominá-lo. Ele ainda não tinha matado Abel. Deus sabia que o coração dele era mau. Deus não aceitou a oferta dele porque o coração dele era mau. Então Deus falou, o pecado já está na sua porta, agora cabe a você dominá-lo. Então ele não dominou, o pecado veio, a vontade de tentar veio, ele foi, matou o irmão e depois veio sobre ele o que? O mal. Nós também podemos ver no livro de Provérbios que diz assim, aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Imagine só, quando temos vontade de falar mal de alguém e nós falamos, depois, quando saímos da presença daquela pessoa, vem um sentimento na mente. E se ela falar? E se a pessoa que eu falei mal souber? E se descobrir? Esse é o mal. Primeiro veio a tentação, depois veio o mal. Então, aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Então, nós vimos aí o que é tentação. Todo sentimento que nos faz fazer alguma coisa que pode ou não estar dentro do nosso coração. E o que é mal? Mal é todo o propósito de Satanás para nos destruir, né? E às vezes Deus nos protege do mal e às vezes Deus nos deixa passar pelo mal para a gente aprender o caminho correto. Mas eu quero aqui trazer um texto para nos exemplificar essa tentação, né, da tentação de Jesus Cristo no deserto, que ele venceu pela palavra. Então, não é a nossa força, é a palavra de Deus, ela que nos garante, ela que nos fortalece. Se estivermos na palavra, nós poderemos vencer sim toda a tentação, se assim for da vontade do Senhor. Estar sempre vigiando, gastando o nosso tempo com a palavra de Deus, ouvindo, cantando, salmodiando, cantando hinos espirituais. Está lá escrito no livro de Efésios, capítulo 5. Entre vós, né, devemos estar sempre um ajudando o outro nessa peleja da vida, e ouvindo e entendendo a palavra de Deus para fugirmos de toda a tentação em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? É muito interessante esse texto da oração do Pai Nosso, porque tem assunto para o ano todo, eu acredito que para a vida toda. E se nós soubermos comer o que Deus tem para nos dar, comeremos do melhor. Então, se você gostou ou se você quer aprender mais, não se esqueça, siga Jesus, #leia a Bíblia.